com o número do episódio, tá ok? E nesse episódio, a gente não tem assunto. Bom, já que a Ivanilda não se apresenta, eu me apresento. Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu me chamo Leonardo. Estamos aqui com o Charles para falar do episódio 69. Olá, pessoal do Tiro de Pressão. Olha, que incógnita esse 69. Vamos saber o que vai sair daí. Olá, pessoal. Charles não tem jeito não, viu? Então, vamos lá, o episódio 69. Te salvei agora, hein, Ivanilda? Certo, e do que a gente vai falar hoje? Não tem assunto? Não é 69? O Charles congelou. Alguém tem algum assunto aí? Se não for, a gente pode terminar o episódio, porque não tem assunto hoje. O Charles não trouxe roteiro. O que aconteceu com a Ivanilda? Sem assunto. Sabe por que isso, gente? Antes de começar a gravar, a Ivanilda me pergunta: tem assunto hoje? Não tem. Não tem assunto. Vamos gravar sem assunto. Um olhando pra cara do outro. Eu ia perguntar gente, qual o tema, gente. O Charles nunca fala. A Ivanilda tem cada tirada que eu vou te falar. Mas vamos lá. Tem não, assunto, e ó, sim, Ivanilda. Tem assunto. Mas, né, isso é uma decisão já tomada. Isso aqui vai estar no ar, né? Não tem vai estar no ar. Isso aqui virou... Peraí, quem é que tá em cinza, mas vai estar. Em cinza. Quando é cinza, todo mundo já sabe que é... Cara, vai ser a primeira apresentação cinza. Você pode ainda, para complementar o 69, e fazer com 50 tons de cinza. 69 tons de cinza. 69 tons de cinza. Mas vamos lá. Primeiro assunto do Chumbocast de hoje, para alívio da Ivanilda. Aumento de preços. Ei, coisa boa para começar no tiro de pressão. O que acontece? Na live recente, uma live de Pode Perguntar à Vontade, veio essa questão sobre aumento de preço. Inclusive, nosso amigo Silvio de Caruaru falou, ele tem loja, né? Ele falou que já recebeu tabela com preços novos para armas de fogo, mas que ele não tinha recebido ainda tabela com aumento de preço para arma de pressão. Leonardo, teremos esses aumentos de IPI que veio com que o governo, uma das medidas do governo aí, para dar uma dificultada na vida dos atiradores, também vai chegar nos equipamentos de pressão? Você está sabendo de alguma coisa a respeito? Vai, né? Impacta. Os equipamentos de pressão estão incluídos na medida. A questão, Charles, é que os fabricantes estão muito estocados, né? Os lojistas, principalmente, também já fizeram compras antecipadas. Por que acontece? Os importadores, eles são muito ágeis nesse sentido. Quando saiu o aumento, eles já mandaram e-mail para todos os lojistas falando, gente, a partir da data tal vai ser faturado com aumento. E aí, o que os lojistas fazem? Os lojistas pegam tudo que tem de capital e colocam naquilo para antecipar o aumento e conseguir manter os preços anteriores. Isso aumenta a competitividade deles, né? Conforme os estoques antigos vão acabando, quem tem estoque antigo está com vantagem de preço e consegue vender mais. Entendeu? Então, eu sei de muito lojista que fez isso, que se estocou muito rapidamente porque recebeu essa informação dos importadores. Nas armas de fogo, os importadores são menos atenciosos nesse sentido. Mas com arma de pressão, eu sei que, por exemplo, Pavei, FXR, eles todos mandam e-mail falando, a partir da data tal nós vamos ter aumento de IPI. Então, pessoal, vamos tentar faturar até essa data para processar no IPI antigo. Então, eu acredito que vai demorar um pouco, porque os lojistas se anteciparam para tentar evitar esse impacto no bolso dos atiradores. Mas uma hora vai chegar para a gente também. Ô, Rondon, esse foi o teu argumento, né? Sim, exatamente. Olha, eu tenho observado o preço de várias lojas e é exatamente igual o Chuté falou. E não só lojas. Ontem mesmo na live, nosso amigo Denis disse que ele fez um estoquezinho lá das carabinas que mais saíam exatamente por conta disso. E, por exemplo, no mundo da carabina, eu observei que durante um mês inteiro, não é mês de promoção,
normal do Mundo da Carabina, eles fizeram a promoção da M25, que estava muito barato. Agora já subiu um pouquinho o preço. E o que eu entendo disso? Que o estoque deles já está chegando no final, então aquela lei da oferta e demanda subiu um pouquinho o preço, mas ainda continua muito competitivo. E não é só no Mundo da Carabina, praticamente todas as lojas, eles fizeram isso, ou seja, eles têm estoque e o preço está lá embaixo. Então, gente, quem quiser comprar ainda, aproveita, porque realmente, igual o Schutter falou, o IPI está determinado pelo governo e o momento vai chegar nas nossas compras. Agora, ô Ivanilda, você acha que essa questão de aumento de preço é um dos motivos que a gente está notando aí? Eu estava até conversando isso essa semana com o Leonardo, de uma perda de interesse que está tendo no tiro de pressão, porque, não sei se vocês notaram, mas do começo do ano para cá, a gente está aí final de fevereiro indo para março, eu já notei uma esfriada no interesse pelo tiro de pressão, assim, considerável. Olha, também, mas eu acho que no princípio de ano é muito complicado para todas as pessoas, né? Volta às aulas, um monte de imposto que você tem que fazer. Então, o esporte, ele torna-se a segunda opção. Então, eu acho que está mais para ali. E, com o aumento do preço, dá uma balançada, porque a maioria, né, das pessoas vão botar na balança e eu creio que a partir de março pode ser que volte a melhorar. Mas eu penso mais assim, esse aumento de preço, conseguissem, né, ser lentamente igual o Mundo da Carabina, manteve um preço e talvez uma promoção, não afastaria tanto. Mas princípio de ano é muito complicado para muitas pessoas. E, infelizmente, a gente fala isso, eu falo isso com muita tristeza. O esporte, ele entra como um entretenimento, então ele entra como uma segunda opção nessa primeira etapa, quando um ano está iniciando. Então, eu vejo por esse lado, que pode ser que seja isso. Tem que esperar passar fevereiro, tem carnaval, aconteceu muita coisa, né, nesse princípio de ano, que já passou. Aí sim, a partir de março é que eu considero que talvez vamos ver como que as pessoas vão estar levando esse aumento de preço. Ele realmente já está, como se diz, a cifrazinha já aumentou para quem está comprando, principalmente alguns acessórios assim. Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Aumento de preço sempre balança muito as pessoas. Ô Rondon, você tem notado também essa perda de interesse pelo tiro de fotografia? Mesmo, tipo assim, não é que... Tiro de pressão. Oi? Tiro de pressão. Você falou tiro de fotografia, Charles. Eu tô louco. Você tá com a fotografia na cabeça, cara. Pô, cara, é que eu tava pensando. Ô, Rondon, você também tem notado essa perda de interesse pelo tiro de pressão? No sentido, assim, das pessoas estarem falando um pouco menos, comentando um pouco menos. Vamos dizer assim, na vida de muita gente, o tiro de pressão está perdendo um pouco de prioridade? Olha, Charles, eu vejo um pouco o que a Ivanilda acabou de explicar e vejo também um pouco das dificuldades que o atual governo está impondo em cima do tiro de uma forma geral, não só o tiro de pressão. E eu percebo isso pela quantidade de armas de pressão, né? Eu estou focado no tiro de pressão, a quantidade de armas de pressão que estão à venda, armas usadas. Tem muitas pessoas. Eu até nessa semana estava conversando com um amigo que, por necessidade, precisou vender uma arma de pressão dele, e eu estava explicando para ele, olha, arma de pressão, até a metade do ano passado, tinha armas de pressão usadas, né? Tinha mais compradores do que vendedores. Normalmente colocavam armas de pressão. Agora é o contrário. Tem muito mais vendedores do que compradores. Inclusive até armas difíceis de encontrar, você já encontra elas usadas para poder vender. E isso faz com que o preço da arma caia. Então, é complicado, né? Então, não só o que a Ivanilda acabou de nos explicar, que é algo realmente muito sério e pesado, ou seja, os gastos do início do ano, mas também por conta
desse atrapalho do governo em relação ao nosso esporte. Leonardo, qual a tua perspectiva para isso para o longo do ano? É uma queda natural que vai passar, depois o pessoal retoma o interesse, ou a tua perspectiva não é tão boa? A minha não é tão boa, não. A minha também não é não, viu, Charles? Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito ruim para o esporte como um todo. E eu acho que as pessoas não vão mudar essa perspectiva, pelo menos enquanto a segurança não foi estabelecida no esporte. Porque o problema é que a gente não tem segurança jurídica, né, Charles? É um esporte sem segurança jurídica nenhum. Eu lembro quando começou o governo anterior, que teve muita discussão sobre essa questão da segurança jurídica, muita gente confiando que estaria tudo certo dali para frente, tudo mais, isso gerou uma grande euforia, mas o tempo mostrou uma coisa que a gente aí, que já é da área faz tempo, sabe, né? Que a segurança jurídica no Brasil é igual uma biruta de aeroporto, cada hora está virada para um lado. Então a gente não tem um embasamento para garantir que a gente vai estar seguro dentro do esporte. E eu acho que a perda de segurança afasta muita gente. Então hoje tem aquelas discussões, será que Luneta volta, será que não volta? Será que... Eu acho que estabilizou. Mas estabilizou por quanto tempo? Estabilizou como? Né? A gente já tem algumas lacunas, por exemplo, o pessoal que acreditou nas 6,35 da vida, nas 7,62, nas 9mm, tá tudo numa situação difícil hoje, porque não sabe nem como vai regularizar. Então, eu acho que isso acaba deixando o esporte, afastando as pessoas por uma questão mesmo de segurança. O cara não quer correr riscos. Você imagina, não são investimentos pequenos. Quanto custa uma arma de pressão razoável hoje? Uma razoável, você vai gastar R$ 1.500 no mínimo. Uma arma razoável. R$ 1.500 para o brasileiro, cara, é grana. O brasileiro médio, R$ 1.500 é muita grana. Entendeu? Você pega, é um salário mínimo. Então, eu entendo esse afastamento e a minha perspectiva para isso é uma perspectiva também não muito positiva. Eu acho que o mercado realmente está esfriando. Eu tenho visto muita gente tentando vender equipamento usado aí a preços que não vão vender no contexto atual. O pessoal ainda acredita que está naquela fase do oba-oba de 3, 4 anos atrás, onde você vendia arma usada por 20% a menos do que arma nova. Entendeu? Cara, hoje a arma usada, eu falo por mim, cara, eu não tô mais pegando arma usada para revender. Não vale a pena, cara. Você vai pagar o quê pro cara? Porque a pessoa tá pagando menos da metade do que vale uma usada quando compra. Exatamente. Então, assim, o preço caiu dramaticamente, porque não tem mais comprador. E a minha perspectiva é que, pelo menos pelos próximos 2, 3 anos, não haja, e dependendo até mais. Eu sinto o tiro hoje na mesma situação que eu vi ele em 2006. Lembra quando veio o Estatuto do Desarmamento em 2006? Que aconteceu exatamente isso, que a gente passou 6, 7 anos aí muito difíceis no tiro esportivo, muito difíceis. Eu penso que vai ser a mesma coisa, até que as coisas se estabilizem, as pessoas vejam o rumo. E eu vou te falar, cara, eu acho que acabou sendo ruim o que foi feito no último governo. Eu corro risco de levar uma lambada aqui. Mas não, mas isso eu já falo há tempos. Foi mal feito. Foi um tiro no pé. Por quê? Porque a gente tinha conseguido uma legislação boa na era Temer, que já era muito mais flexível e que ninguém iria mexer se não tivesse sido mexido durante a era Bolsonaro. Bolsonaro tentou facilitar bastante? Tentou de fato, gente. Mas nós estamos no Brasil. E tem horas que, se você aparece muito no Brasil, alguém vem e pisa na sua cabeça. E o que acabou sendo prejudicado nessa história toda? A facilitação para atingir um público que, na verdade, queria ter arma por ter, acabou prejudicando todo o esporte que a gente tem arma para a prática esportiva ou para outros tipos de práticas, mas que são ligadas aí a aspectos que sempre foram legalizados no Brasil. Então, eu acho que acabou atrapalhando, porque aí gerou o efeito rebote inverso.
abriram muitas pernas, aí quiseram fechar muitas pernas. E aí a gente acabou com uma situação de fecharam demais. E do jeito que estava antes, não estava nem aberto demais, nem fechado demais. Estava num patamar legal, que estava facilitado, estava simples para quem queria trabalhar com isso, estava simples para quem queria comprar. Ah, eu não tinha acesso a 635. Não tinha, cara. Mas, ó, você tinha um monte de disponibilidade de gente trabalhando com isso. Loja facilitada. Você tinha um monte de opções. Hoje a loja precisa ter CR para revender. Voltou essa obrigatoriedade. Quer dizer, que é uma coisa que tinha caído na era Temer. Entendeu? Então, assim, dificultou. Hoje está muito mais difícil do que era antes. Agora um outro tema que, cara, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, basta dar errado uma vez para piorar o que já está ruim. Uma mania que está aparecendo aí de atiradores que atiram junto, 2, 3, de um deles ficar perto do alvo para observar os acertos. Deus, pai. Não sabia dessa mania não, Charles? Põe lá, aí os caras, pela luneta não dá para ver direito, não tem luneta de spotagem, o que acontece? Um vai lá e fica 2, 3 metros do alvo para observar e... Ó, tá pegando para cima, para baixo, para o lado. O que você acha disso, Leonardo? Cara, isso é um absurdo, uma insanidade, entendeu? Nunca você deve atirar com alguém na linha de tiro. Nunca, 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 em hipótese alguma, você deve atirar com alguém. Não, ainda uso o argumento. Não, mas eu confio, ele é meu amigo, eu sei que ele não vai fazer. Não tem confiança. Se um chumbinho tiver desbalanceado, espiralar, pega na tua cara. Entendeu? Nunca, gente, isso é completamente inaceitável. Eu falo para vocês que uma luneta de spotagem é uma coisa barata perto de uma internação hospitalar por um tiro de chumbinho. Tá? Ainda mais de certas armas que a gente tem hoje. Então, pessoal, não dê margem para o azar, que isso, inclusive, prejudica o esporte. Se você faz um acidente desse, se você causa um acidente desse, isso vai parar em jornal, isso vai parar em TV, e você, meu amigo, está prejudicando o esporte. Pelo amor de Deus, não façam isso. Isso viola todas as possíveis regras de segurança que existem no tiro esportivo. Todas. Tá? Não façam isso. Ah, mas eu não tenho como ver. Cara, junta uma grana, compra uma lunetinha de spotagem de 300 conto que seja. Mas não coloca alguém na sua linha de tiro, nem pessoas, nem animais que você não pretenda atingir. Nunca, em hipótese alguma. Rondon, da onde que o povo tira essas ideias de Jerico? Charles, praticamente todos nós, acredito, que já assistiram um meme que rolou aí pouco tempo atrás, de um bêbado que vai a uns 10 metros, pouco mais de 10 metros, coloca, eu não me lembro, acho que era uma latinha, alguma coisa assim na cabeça, e o outro atira. E acerta, né, na latinha. Por grande sorte de Deus, aquilo lá não se transformou em um acidente. Então, para mim, Charles, as pessoas que fazem isso estão num nível semelhante a essa loucura desse bêbado. O Shooter explicou muito bem isso daí. Olha, eu tenho luneta de spotagem, mas em determinados momentos eu não tenho como montar ela do lado para eu poder spotar o meu tiro. Estou sozinho atirando. O que eu faço? Um tiro que eu dou, eu levanto do minha posição de tiro, vou lá para ver o que aconteceu. É muito, mas muito mais barato fazer isso, inclusive até bom para a saúde andar um pouco, né, do que cometer uma situação perigosa dessa. Como disse o Shooter aqui, uma internação hospitalar é muito cara, e isso pode custar a vida da pessoa, dependendo do que acontecer ali, ou a vida, ou a visão, ou sei lá, é algo muito sério isso. Então, as pessoas que estão envolvidas, não só quem está lá spotando, mas quem está tirando e quem está em volta ali, as pessoas que estão envolvidas nisso
estão passando um risco muito grande. E, sinceramente, para mim, isso é uma insanidade. Ivanilda, você se imagina fazendo alguma coisa desse tipo? É engraçado, né, Charles? A gente fez vários programas falando sobre a segurança, né? E parece que quanto mais se fala de segurança, mais você tem que falar de segurança. Aí como que o primeiro assunto, né, ele emenda no segundo. Por que que talvez o esporte não é tão valorizado? Por insanidade de mantê-lo seguro. Tá aí também uma boa resposta lá daquele primeiro assunto. Quando você não tem uma luneta de spotagem, o que você vai fazer para você acompanhar o tiro? Vou dar um exemplo do que eu fazia. Você confia em atirar com o seu celular próximo ao alvo? Se você confia, faz como a gente fazia. Tem uns pegadorzinhos que a gente chama de boquinha de jacaré, você coloca próximo ao alvo, dá uma sequenciazinha de 5 tiros, vai, pega, vê os 5 tiros aonde ele está passando em câmera lenta, e assim você vai indo até você dar tudo certo e começar a atirar para treinar. Então, se você não confia do seu celular tá ali do lado do alvo, como você vai confiar em uma pessoa estar observando lá o alvo? Então, assim, é muito delicado. Jamais, eu nem responderia como se eu me imaginaria. Eu jamais ficaria num espaço atirando com pessoas que fariam isso. Eu acho que, em primeiro lugar, igual toda vez que nós vamos atirar, a gente vê até a segurança dos próprios dogs que a gente tem em casa. Aonde eles vão estar, se eles não vão passar pelo espaço, entendeu? Então é tudo muito delicado. Quando você coloca em risco, está colocando em risco uma terceira, uma segunda, uma terceira pessoa, você tem que ver o seguinte: você está se colocando em risco. Por que que eu digo isso? Porque a partir do momento que você não se importa com a vida de uma pessoa, quem vai importar com a sua? Então é muito delicado. A segurança, eu acho que hoje, eu penso que é um dos maiores contra-tiro. O que eu quero dizer com isso? Que é tanta bestagem e falta de segurança que acontece, que a pessoa acha o máximo, e que tem, se você for olhar um vídeo desse de falta de segurança, um vídeo desse de risco, que pode até vir a óbito uma pessoa, dependendo de pegar, sei lá, no meio da testa. Um tipo de vídeo desse tem mais visualizações do que um tiro falando de método de segurança no esporte. Se você fazer um comparativo, é gritante. Por quê? Parece que as pessoas torcem para o azar para poder ver o certo, ou torce pelo azar para poder ver que ele não vai acontecer. Até quando, né, um esporte tem que pagar por tanta insanidade? Não sei. E hoje, quando a gente vai analisando assim sobre o tiro, o pavor que muitas pessoas têm, e eu não busco exemplos fora, eu criei meus filhos, graças a Deus estão todos grandes, 19, 24 e 27 anos, são a idade dos meus filhos. E eu te digo que eu sempre falei com eles: não faça com o outro o que você não quer com você, e seja exemplo para a sua vida. E no esporte tem que ser assim, você tem que seguir de uma linha em que onde acaba a sua liberdade vai começar do outro. E no esporte, a partir do momento em que você não tem uma segurança para atirar, eu não acho que eu nunca falei isso, que você deixe de atirar. Se você não vai agir com segurança, pare de atirar, é melhor então. Uma vez mandaram um comentário para o canal, assim, nunca esqueço: vocês são muito chatos, sempre com esse papo de segurança. Não é questão. É muito mais sério. Porque mas vamos lá. O esporte pode deixar de... Só rapidinho, o esporte pode deixar de existir por vídeos como esse. Sim. Vamos lá, essa eu vou perguntar primeiro para o Leonardo, porque o Leonardo é armeiro, e eu queria saber mais ou menos a tua opinião, Leonardo. Assim, já recebi alguns comentários em vídeos do canal, ou de lives, mais ou menos com o mesmo tom, de gente falando assim: eu me vi obrigado a aprender a me virar com as minhas armas de pressão quando elas precisam de alguma manutenção, porque eu moro no interior
e não tem armeiro aqui perto. Aí, vamos lá, a gente vive num país de dimensões continentais e realmente, se a gente sair aqui do Centro-Sul, meu amigo, é difícil você conseguir até concessionária de automóvel. Imagina um armeiro. Realmente, dependendo da região que o cara tá, isso aqui acaba sendo uma necessidade, né? Aí eu te pergunto, Rondon, quer dizer, minto, Leonardo, não te pergunto, coloco para você, há jeitos e jeitos de fazer isso aqui, né? Tem o jeito certo e o jeito errado do cara fazer isso. O que você acha? Charles, vamos lá. O cara mora lá, ó, Leonardo, eu moro aqui em Quaraminguá do Noroeste. A assistência técnica mais perto que tem aqui é 200 quilômetros. A Jadlog mais próxima fica 100. Aqui até notícia urgente demora uma semana para chegar. E, pô, eu tenho que me virar. Como é que eu faço isso de uma forma, vamos dizer assim, adequada? Minimamente civilizada, vamos dizer assim. Ó, Charles, o que é a minha visão sobre esse tema? Tá? A questão da manutenção, você tem manutenções e manutenções. Por exemplo, trocar uma bucha. Trocar uma bucha, cara, é uma coisa que eu acho que se o cara tiver um compressor de mola, ele dá conta de fazer. Não é um bicho de 7 cabeças. Você consegue pegar, por exemplo, um bom tutorial. Por exemplo, lá no site da Elite tem bastante, no site da Quickshot tem bastante, que explica como que você desmonta e remonta a sua carabina para trocar uma bucha, cara. E não é um bicho de 7 cabeças. Não é um negócio assim, nossa, vou trocar uma bucha, que desafio. Não. Quando a gente fala da armeria mais sofisticada, a gente vai pegar nas PCPs, ou aquelas que fazem alteração no equipamento, que mexem com câmara, que mexem com gatilho. Essas são armerias mais sofisticadas, que eu vou mexer ali na geometria do gatilho e tal. Cara, trocar uma bucha é manutenção de rotina. Um torneiro consegue fazer, tá? E uma pessoa que tem um compressor de molas também consegue fazer com segurança. A questão é, se você não tem armeiros na sua região e pretende dar manutenção na sua arma, a minha recomendação para você é a seguinte: invista em um compressor de mola e invista nas ferramentas necessárias para dar manutenção na sua arma. Normalmente uma arma pode ser mantida com 2 ou 3 ferramentas em um compressor de molas, tá? Mas você precisa ter. Não faça com gambiarra, porque pode ser perigoso. Por exemplo, você vai desmontar uma carabina GH7 com gás de 80 quilos na mão, sem um compressor de molas, cara, você tem uma chance muito grande de se machucar. Entendeu? Você tem uma chance muito grande. Mesmo a carabina de mola muito forte, mola principalmente que pula pra fora, faz um regaço. Eu já vi gente, cara, que destruiu a TV. Você já viu, Charles? O cara foi abrir a carabina, pum! A mola mandou aquela peça de metal na tela. Charles, você tá no mudo. A TV não é grande problema. O Arquimedes já contou algumas vezes, relatou um caso de um rapaz perto da região que ele mora, que ele resolveu desmontar uma Nitro X1000 segurando ela com o corpo, com as pernas. Deu na cara dele. A haste do Gazan, na hora que escapou aquilo ali, pegou a artéria femoral dele e ele morreu em questão de minutos. Femoral se cortar mesmo. Mas, cara, isso é uma coisa, mas por que o cara sofreu esse acidente? Porque ele não estava com a ferramenta certa. Gente, compressor de molas, para quem dá manutenção, e não é qualquer compressor de molas, é um bom compressor de molas, não é essas gambiarras que o pessoal faz aí, que pode quebrar, é um compressor de molas que realmente aguenta o tranco, é item obrigatório para manutenção de spring. Tá? É uma ferramenta obrigatória. Ah, por quê? Não, que frescura, porque eu já vi gente desmontando a mão. Por causa disso que o Charles falou. Cara, acontece muito acidente, vocês não têm noção. Eu já vi gente se machucar. Esse caso aí, por exemplo, foi um extremo, eu ainda não conhecia, mas pode acontecer, cara. E danificar coisa em casa, eu já vi também. É que vocês nunca viram. Eu já vi o estrago que faz escapar aquela peça de trás de uma Hatsan HT125, né, a trava da mola, e voar em alguma coisa. Cara, eu já vi aquilo pegar na parede, de fazer buraco na parede. Entendeu? Então, assim,
Não é problema fazer e não é um bicho de 7 cabeças fazer manutenção simples. Mas invista nas ferramentas. Se você não tem quem faça na sua região, invista nas ferramentas. Não são muitas, você vai gastar aí uns R$400 em ferramentas, R$450 em ferramentas, contando com um bom compressor de molas, mas você vai ficar bem servido. E você não vai ter tanto risco de se machucar, de se ferir fazendo o trabalho. Agora, tem coisas que mesmo que você não mora na região, então você não tenta fazer. Que é o caso de gatilho. Gatilho não é uma coisa para curioso. Gatilho é um negócio muito delicado. Gatilho, até o peso, você define ele sabendo a aplicação. Por exemplo, eu não faço gatilho leve para quem vai levar arma para campo, Charles. Para quem vai fazer plinking, eu não faço. O cara fala para mim que vai fazer plinking. Cara, seu gatilho vai ter 800 gramas, 500 gramas no máximo. Por quê? Porque, cara, você entra fora, você fica fora da safe place. Cara, gatilho de 120 gramas, Charles, a lâmina pesa 70. Se você bater ele com a traseira no chão, o próprio peso da lâmina é capaz de acionar o gatilho. Exatamente. Por inércia. Então, assim, são coisas que você tem que botar na balança. Eu já vi gente fazer isso. O Isaac, né? O gatilho não dispara se dá um tapa em cima da arma. Mas você lembra o Isaac lá no campeonato, que pegou o gatilhozinho de 120 gramas, ele bateu as costas da arma na mesa? E cara, você disparou. Tem a força... Disparou, porque você tem a força da gravidade mais toda a inércia da pancada para disparar, cara. 120 gramas não segura a inércia de uma pancada da traseira da arma. Porque o gatilho, o gatilho já pesa metade. Vai, conclui. É isso. Então não façam coisas que exijam perícia para fazer. Que pode Faz o mais simples necessário. Faz a manutenção de rotina. Isso dá para fazer sem o menor problema, desde que tenha as ferramentas adequadas. Ô, Rondon, até porque acidente, coisa errada, cagadas, isso ninguém posta no YouTube, né? O cara não posta. Oi, gente, ranquei a ponta do dedo. Olha aqui, fodi minha carabina. Ninguém posta vídeo mostrando isso, né? Porque aí tem gente que vem com argumento. Mas nunca fiquei sabendo de acidente, nunca fiquei sabendo que ninguém danificou a arma, porque ninguém fala as cagadas que faz, né, Rondon? Olha, Charles, a gente descobre esses erros, essas cagadas aí, quando a arma usada está para vender e você ou vê ela, né, ou analisa ela pessoalmente, ou até acaba comprando ela. Aí você vê todas essas besteiras que o pessoal aplica, né, eles fazem nas armas. Eu até já citei aqui em live que eu comprei uma carabina que a pessoa tinha dado praticamente PT para ela, porque a pessoa tentou trocar as fibras óticas da mira aberta dela e estragou a mira aberta. E não agrupava mais, não fazia mais disparos que acertasse o alvo. Eu acabei adquirindo essa carabina. E eu percebi, é claro, depois, né, eu descobri que lá na massa de mira, a pessoa estragou a massa de mira, ela sempre ficava para a esquerda. Então, sempre que você atirasse, independente dos ajustes que você fizesse, sempre ia pegar a esquerda. Aí, o que acontece? Eu comprei tanto a massa quanto a alça de mira nova, original, instalei e está funcionando perfeitamente. Então, a pessoa, ela tem que ter realmente habilidade, ela tem que saber o que está fazendo, e principalmente relacionado a gatilho, como disse o Shooter aqui, a pessoa tem que ter uma experiência muito grande e saber muito bem o que está fazendo. Senão, a pessoa faz realmente essas cagadas aí e que, no caso dessa pessoa, ela perdeu bastante dinheiro quando ela foi vender essa arma, porque para ela a arma já tinha tido perca total, por conta das besteiras que ela fez. Olha, se você tem dinheiro sobrando, ok, vá lá, faça isso até você aprender e vai perder armas aí, vai investir e o dinheiro vai embora. Mas a grande maioria dos brasileiros, igual o Shooter aqui já falou, não tem tanto dinheiro assim. Uma carabina de mediana, que custa aí um salário mínimo para frente, é muito dinheiro para os brasileiros. Então não dá para poder jogar esse dinheiro fora. Então eu concordo com o Shooter.
manutenções básicas, assim, manutenção preventiva, que não é para acontecer todos os dias, todas as semanas, dá para você fazer, mas algo muito especializado, algo muito afinado ali, tem que enviar, sim, para um bom armeiro, um bom tunador fazer. Por mais longe que seja, por mais difícil que seja acessar uma transportadora, tem que acontecer. Olha, essa pessoa que mora nessa cidade que você citou, Charles, ela teve que ir na cidade para poder comprar a carabina dela, comprar a arma de pressão dela. Então, por que ela não tem condição de novamente ir nessa cidade a 100 quilômetros de distância para poder fazer uma manutenção com um armeiro especializado ou enviar para um armeiro especializado? Ela lá no meio do mato, ela não vai comprar a arma dela, ela tem que ir na cidade. Então, para manter a arma dela operacional, de forma segura e tudo mais, ela tem que voltar nessa cidade, tem que fazer o processo inverso, para poder alcançar essa manutenção de qualidade. É isso daí. Ô Ivanilda. Ô, Charles, posso fazer um comentário? Claro. Ô, Rondon, você tocou um outro ponto também. A gente falou do gatilho, que é um ponto sensível, que eu acho que é um ponto de segurança. Então, como um ponto de segurança, é importantíssimo que quem mexa saiba exatamente o que está fazendo. Porque pode causar acidentes sérios, cara. Pode causar acidentes sérios. E mais do que isso, é importante que as pessoas que mexam em gatilho informem a pessoa que está recebendo o que aquele tipo de gatilho vai ter de problema e vai ter de cuidados de uso. Porque, por exemplo, gatilhos esportivos têm cuidados de uso 1000. Você já viu o manualzinho que eu mando, né? Você viu o tanto de cuidados que tem para tirar com um gatilho esportivo de 100 gramas, 120 gramas, para você não fazer, ainda mais uma spring, para você não causar um acidente? Tem que ler, tem que entender. Agora, mais que isso, você tocou um ponto que eu achei legal. Dispositivo de pontaria. Onde está o desafio no dispositivo de pontaria? É um item delicado de precisão, que também é um item que exige um profissional que sabe o que está fazendo para não danificar. Ele não é um item de segurança que vai te comprometer, que vai machucar você ou alguém, mas ele é um item de delicado. É a mesma coisa que mexer em câmera. Mexer em câmera de carabina é um item delicado. Exige uma ferramental, uma precisão muito grande. É o mesmo caso, mexer em pontaria. Cara, eu tenho adaptações que eu faço na mira da Gamo que consomem 2 horas de trabalho. Então. Ivanilda, juntando essa parte aí de fazer a manutenção da própria carabina, por necessidade, e a parte do cara que fica do lado do alvo, o que você acha daquele velho argumento? Mas comigo isso não vai acontecer. Até acontecer, né? Gente, isso não existe. O comigo não vai acontecer é algo que eu considero que não existe. Vocês têm uma frase, desde que eu assisto o programa, que é muito interessante. Não é se a carabina vai vazar, é quando vai vazar. Então, não é se vai ou não acontecer um acidente ou um incidente. É quando vai acontecer e se você vai estar preparado para assumir a responsabilidade do que aconteceu. Então, assim, mexer em carabina, por exemplo, aqui nós não mexemos nas nossas. Tem uma de Fabiano que já está parada há um bom tempo, porque ele tem que mandar. Ele quer mandar para o mesmo armeiro que preparou ela para ele, então é lá no sul. E ele falou, vou aguardar e depois eu mando para ele. Já fez o contato, ele falou, cara, você só tem que trocar a bucha, mas ele quer fazer uma revisão, ele vai mandar para lá. Então, eu acho assim, é algo simples que você vai fazer na carabina, mas até quando nós estamos falando de uma carabina de pressão, de algo que dispara um projétil e que isso, em mãos de pessoas sem responsabilidade, pode vir a causar incidentes. Então, assim, é tudo muito delicado. Você mexer na sua carabina, você tem tanto que estar seguro do que você está fazendo, com os equipamentos adequados para o que você está fazendo e com a responsabilidade de segurança necessária. Assim é o que eu penso. Foi engraçado que você falou aí, Charles, que ninguém mostra que machucou. Eu trabalho no Sushi Bar e mais uma vez arranquei a pontinha do dedo ontem. Então, assim, meus pratos bonitos estão lá na rede social, mas ninguém viu que eu tirei uma pontinha do dedo de novo. Mas, assim, é muito interessante, porque você não mostra, às vezes, que você machucou. Você mostra que você conseguiu, bem feito ou talvez mal feito, chegar
a um resultado de preparação. Eu acho muito arriscado. Algo simples, trocar uma bucha. Tem muita gente, tem algumas carabinas que elas, eu não sei o termo usado, mas que elas encavalam os chumbinhos ali. Retirar isso, talvez, mas tem que analisar muito. É um equipamento caro, é um investimento que você fez no esporte, como foi falado anteriormente, uma carabina simples, básica, pode chegar até o custo de um salário mínimo. Então, vale a pena você talvez danificar algo por ego de querer mexer? Tudo isso tem que ser colocado em uma balança, tudo isso tem que ser analisado. Então, a questão não é se eu faço bem feito, não vai acontecer nada, será? Então, em algo tão arriscado, aqui pelo menos a gente sempre conversa a respeito, por mais que a gente não tenha mais filhos pequenos, ninguém mais mora com a gente, mas será que vale a pena correr um risco? Então, é muito delicado tudo quando você tem responsabilidade, quando você trabalha com segurança e quando você quer que o esporte não seja criticado, que já é muito difícil. A gente já recebe muitas críticas por estar num esporte, entre aspas, que muitas pessoas não valorizam como esporte. Então, você tem que ser o mais seguro possível. Agora, para encerrar nossa live, as PCPs já estão aí faz um bom tempo. E elas se popularizaram. O PCP deixou de ser uma coisa extremamente cara para muitas PCPs ter preço aí muito acessível, né? E nos últimos anos, vamos colocar aí nos últimos 3 anos, por aí, 4 anos que isso começou a acontecer, apareceu agora uma geração de atiradores novos, de novos atiradores que estão começando direto na PCP. E boa parte desses atiradores que começaram direto na PCP estão vindo com o seguinte papo. Se existe PCP, não tem por que usar mais carabina Springer. Carabina Springer é coisa do passado. O que você acha disso, Ivanilda? Você que optou pela carabina Springer para começar e está enrolando aí para começar na PCP, tem até uma certa resistência. Ninguém aprende a dirigir no carro automático. Eu penso assim. Eu acho que é uma boa resposta. Você aprende no carro manual. E eu ainda estou assim resistente. Fabiano, então, insiste para não poder atirar com as deles. Eu atiro pela distância, né, que é um alcance maior, pela diversão de conseguir atirar, mas eu ainda tenho um universo muito grande para descobrir de como meu pai diz, você tem que dominar um cavalo. Então, uma carabina é mais ou menos isso, você tem que aprender a dominar a sua carabina, entender e conhecê-la. E elas são maravilhosas para você poder aprender, você se controlar, porque você ficar ali em pé, na mira aberta, como é minha paixão, e controlar seu arco de movimento, requer muito treinamento, requer muita disciplina. Então, acho que é por isso a minha resistência, não é nem resistência, é a minha preferência por não ceder às PCPs agora. Então, eu penso assim, quando você vai começar já por uma PCP, você por uma etapa muito grande, você deixa de descobrir um universo em que você precisa ser trabalhado e não só o alvo e a carabina. Então, é exatamente isso. Você não aprende a dirigir no carro automático. Então, você está deixando de descobrir muita coisa super prática, muita coisa difícil e desafiadora. Não é só você ficar no cantinho atirando um papel 10 metros. É você se controlar, você aprender a fazer uma boa visada constante no mesmo ponto no seu rosto, para que em pé você consiga alcançar sempre o alvo. Então, quando você está atirando ali sem ser uma PCP, você vai ver que a carabina, ela exige muito, mas exige mais ainda de você como pessoa. E eu acho que é esse encanto, é essa magia que me faz ser não é resistente, me faz ser mais apaixonada cada vez ainda
principalmente em pé mira aberta. Você tem que aprender muito, você cresce como pessoa. E em breve, lá no futuro bem distante, eu começarei com uma PCP, mas é isso. E você, Rondon, o que você acha disso? Charles, olha, foi em 2014, 2015 mais ou menos, não lembro exatamente a data, eu estive lá no Paraguai, lá na loja Casa El Pacto. E o dono da loja me apresentou algumas PCPs, que no Brasil era complicado de nós termos aqui, difícil, valor alto e tudo mais. Me apresentou, inclusive, a BSA R10 que o Shooter tem aqui. Coisa fantástica. Gente, ó, para vocês terem uma ideia, essa carabina é tão boa que ainda continua sendo muito boa hoje. Imagina naquela época. E ele queria que eu entrasse no mundo das PCPs naquela época. Eu tinha 2 Springer. Eu disse para ele, não, ainda não, porque eu ainda não curti o suficiente as Springer para poder mudar a categoria de tiro. Ele ficou até espantado comigo na época. E isso seguiu. Há uns, sei lá, uns 4, 5 anos atrás, mais ou menos, não, acho que talvez um pouco menos do que isso, você mesmo, Charles, me perguntou por que eu não deixava as Springer para poder ir para as PCPs. E eu acabei dizendo a mesma coisa, que eu ainda não tinha curtido totalmente as Springer para poder mudar o estilo de tiro. E, inclusive, foi influência tua que eu acabei experimentando e entrando no mundo das PCPs, e hoje estou tanto com as Springer quanto PCPs. Eu te digo o seguinte, eu ainda tenho muito o que aprender com carabinas Springer, mas foi porque lá atrás eu utilizei muito as carabinas Springer, de mola, de gasram, de todos os tipos que nós temos nas carabinas Springer. Foi por isso lá que hoje eu consigo aproveitar melhor o tiro com PCP. E te digo, Charles, quem hoje... primeiro de tudo, é muito fácil nós nos acostumarmos com o que é melhor, o que é mais fácil, o que é mais prazeroso, saboroso. E é difícil nós, depois que estamos nesse, vamos dizer assim, nesse nível mais adiante, é difícil nós nos acostumarmos com o que é mais trabalhoso, o que é mais difícil, o que é mais custoso, vamos dizer assim. Então, essas pessoas que estão começando agora direto nas PCPs, elas vão aprender um tipo de tiro que quando elas precisarem, não estou dizendo nem que elas queiram, que elas vão, mas que elas precisarem utilizar uma carabina Springer, elas vão ter muita dificuldade, elas vão se debater muito para poder conseguir alguns disparos aproveitáveis ali com carabinas Springer. Então, sempre que eu pude falar nas suas lives, eu digo, a melhor escola para o tiro é começar com a carabina de mola helicoidal, depois migra para uma gasram e depois aí sim migra para uma PCP. Nem que antes da PCP final tenha passado pela 1CO2, que foi inclusive o meu caso. Então, eu acho que quem está começando direto na PCP é um tipo de pessoa que vai ter muita dificuldade para conseguir atirar com as Springer. E fica a dica aí, se você está começando na PCP, pense, considere investir em uma Springer mediana, uma Big Cat, né, que é praticamente o preço de um salário mínimo, como o Shooter falou, e que é uma excelente Springer que dá para você estudar com ela, e você, com certeza, estudando na Springer, você vai melhorar o seu estilo, o seu aproveitamento de tiro na PCP. Vamos lá. Agora é o Leonardo. O Leonardo, ele está tão indignado com isso, mas tão indignado. Vai lá, Leonardo. Ó, você tem, Leonardo, 4 minutos e meio. Tá, Charles. Cara, na verdade é uma questão de aplicação. Não são armas que fazem a mesma coisa e que atendem aos mesmos objetivos, vamos dizer assim. Primeiro que PCP, a gente está falando de manutenção agora há pouco,
PCP tem uma manutenção do capiroto. Essa aqui é a mais pura verdade. PCP é uma arma de manutenção difícil. PCP vaza, tem um monte de O-ring, é um monte de pecinha delicada. Por mais simples que seja uma PCP, ela é bem mais complexa do que uma Spring. Então, já é um tipo de equipamento que você tem aí vamos dizer assim, um sofrimento um pouco maior para lidar com a manutenção dela. Ela também é mais delicada, quebra mais fácil, é menos imune à sujeira. Sujeira em PCP, vocês sabem que é veneno, né? Tipo assim, PCP que suja a entrada de válvula ali de ar, acabou, cara, ela vai vazar e vai dar um trampo limpar. Tem PCP que a gente tem que limpar a PCP inteira para acabar com os vazamentos. Sabe aqueles vazamentozinhos que o cara fala, nossa, mas PCP agora vazou a primeira vez, agora dá de vazar sempre. Muitas vezes porque entrou sujeira. Aí vazou ali na frente, depois vai vazar lá na disparadora, depois é um efeito em cascata. Entendeu? Porque entrou sujeira na válvula. E Spring já é uma arma muito mais imune à sujeira. Aquela arma que você vai largar dentro do seu sítio ali, para você, para controlar praga, não sei o quê, cara, não é uma PCP. Porque essa arma não tolera esse tipo de coisa que a Spring tolera. Tá? Spring é trator, cara. É tanque. Outra coisa. Spring é uma arma que não exige que você fique enchendo, que você... Ela tá sempre pronta, cara. Se a manutenção dela que é simples estiver em dia, você vai pegar uma Spring e ela vai atirar. PCP não tá sempre pronta. PCP você tem que encher, manter cheia. Muita gente acha, tem que manter a PCP pela metade. Não, isso é uma receita para quando ela começar a vazar mais cedo. Tá? PCP você mantém cheia. Para as válvulas, para ficar tudo assentados ou rings. Cara, isso dá trabalho. Manter uma PCP cheia dá trabalho. Não é uma coisa trivial. Se acabar de atirar e ter que pensar que você vai ter que encher a PCP, ainda mais para cliente na bomba, não é trivial. Então, assim, eu acho que são armas com aplicações muito diferentes. Quem quer uma arma de dia a dia, que não é trabalhosa... Cara, é só você ver, minhas PCPs estão guardadas ali, num lugar que para tirar eu tenho que tirar um monte de coisa. Por quê? Porque eu tiro minhas PCP quando eu vou atirar para treinar, prova, essas coisas assim. Eu quase não... Cara, minhas PCPs têm um uso muito menor que minhas Springs. E eu só tiro em prova com PCP hoje. Só que eu uso muito menos que as Springs que estão aqui do meu lado, ó. Então as 3 que eu mais uso estão aqui. Por quê? Porque eu chego, meto a mão e levo embora. Entendeu? Eu, particularmente, acho que são armas com aplicações muito diferentes. Cara, eu não conseguiria viver sem Spring. Eu consigo viver sem PCP. Eu sempre levo uma Springer comigo quando eu vou no clube. Mesmo que eu não vá utilizar aquele dia, não esteja planejado, eu levo uma Springer. Por quê? Cara, é muito mais fácil uma PCP dar problema do que uma Springer. Sim, com certeza. Se você tá com a Springer, deu pau na PCP, você sabe que com a Springer você pode contar. Sim. Gente, esse foi o episódio. Esse foi o episódio 69, o episódio sem assunto do Chumbocast. E o próximo episódio, o episódio de número 70, nós vamos. Episódio. Cada 10, sempre que o episódio é dezena redonda, a gente faz um episódio especial. Então eu já estou avisando aqui com antecedência. Quem vai gerenciar, quem vai coordenar o próximo episódio vai ser Ivanilda. E quem vai selecionar os assuntos... Ivanilda, do próximo episódio eu só vou fazer a abertura. O resto é com você. Não, mentira! Você vai fazer a abertura. Eu vou falar, ei, gente, é isso aí, vamos fazer. O próximo episódio, você já começa a selecionar os assuntos, você coordena o próximo episódio, beleza? Pensar no seu caso, Charles. Não é pensar no seu caso. Isso não é uma pergunta. Eu só estou te informando. O próximo episódio é por tua conta, minha filha. Tá, acha que alguém tá... Ela durou 70 episódios aqui falando, e acha que não dá conta. Até parece. É pior, acha que não ia chegar esse momento. O Ivanildo, até que foi muito, não sei se você lembra. Ele me o 70 vai ser o seu. 15, 20. O 80 vai ser do Rondon e o 90 do Leonardo.
Você já me jogou nessa bomba. Então tá aí. Gente, valeu pela presença de vocês. Não, melhor. Valeu pela audição, pelo ouvir de vocês. Dúvidas e comentários, deixem aí no campo dos comentários. Deixe seu like. E não perca o próximo episódio do Chumbocast especial Ivanilda no comando, tá ok? Até mais. Até mais, gente. Valeu, pessoal. Até mais. Até mais, pessoal.